Você já reparou que seu pai, sua mãe ou algum familiar idoso mudou completamente a forma de dormir nos últimos meses? Se a resposta for sim, preste muita atenção no que vou te contar hoje, porque essa mudança pode estar revelando algo muito mais profundo do que você imagina. Olá, eu sou o Dr. Vasconcelos e em mais de 30 anos cuidando de pacientes idosos, descobri que existe uma posição específica de dormir que aparece com muita frequência quando nossos queridos estão vivendo os seus últimos momentos conosco. E não é coincidência. Durante décadas observando o comportamento de sono dos meus pacientes, notei um padrão que me intrigou profundamente. Idosos que estão atravessando o processo natural de despedida da vida desenvolvem uma tendência muito clara de dormir em posição fetal modificada, mas com características bem específicas que vou explicar detalhadamente hoje. Essa posição não é apenas um reflexo de conforto físico, mas representa uma complexa resposta neurológica e emocional que nosso cérebro ativa quando se prepara para a transição final. A posição que vou descrever combina 3 elementos fundamentais: a flexão natural das pernas em direção ao peito, a inclinação da cabeça ligeiramente para baixo e para o lado direito, e o posicionamento dos braços de forma protetora sobre o tronco. Esta configuração específica ativa o sistema nervoso parasimpático de forma única, promovendo uma sensação de segurança e tranquilidade que o corpo instintivamente busca nos momentos finais. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que essa posição não surge por acaso. Ela representa um mecanismo evolutivo profundamente enraizado em nossa biologia, uma resposta primitiva que nos conecta aos primórdios da vida humana. Quando o corpo sente que está se aproximando do fim, ele naturalmente busca recriar a sensação de proteção e aconchego que experimentamos no útero materno, estabelecendo uma ponte simbólica entre o início e o fim da existência. Pesquisas recentes em neurociência do envelhecimento mostram que mudanças nos padrões de sono dos idosos podem revelar muito sobre seu estado de saúde física e emocional. O cérebro idoso, especialmente durante o processo de transição final, apresenta alterações na produção de melatonina, serotonina e outros neurotransmissores responsáveis pela regulação do sono. Essas mudanças químicas influenciam diretamente não apenas a qualidade do descanso, mas também a postura escolhida durante o sono, criando um ciclo de feedback que reflete o estado interno do organismo. Mas tem algo que quase ninguém sabe e que pode mudar completamente a forma como você enxerga esses momentos preciosos com seus entes queridos. Se você tem algum familiar idoso em casa, ou se você mesmo já passou dos 60 anos, continue assistindo, porque o que vou revelar agora pode transformar sua compreensão sobre os sinais que o corpo nos dá quando está se preparando para a grande transição. E o que vou te revelar agora pode literalmente mudar a qualidade dos últimos momentos que você passa com alguém que ama. A posição fetal modificada que mencionei não é apenas uma preferência de conforto. Ela é uma resposta biológica profundamente inteligente que nosso organismo desenvolve para facilitar processos fisiológicos específicos dos estágios finais da vida. Quando observamos um idoso adotando consistentemente essa posição, estamos vendo o corpo se preparar de forma natural e sábia para uma transição que ele já começou a reconhecer internamente. O sistema respiratório dos idosos que adotam essa posição específica apresenta características muito interessantes. A flexão natural do tronco e o posicionamento lateral da cabeça criam um alinhamento das vias aéreas que facilita a respiração durante o sono, especialmente quando há algum comprometimento pulmonar ou cardíaco. Essa postura reduz a pressão sobre o diafragma e permite uma expansão torácica mais eficiente, diminuindo o esforço respiratório durante as horas de descanso. Além disso, a circulação sanguínea se beneficia enormemente dessa configuração corporal. O posicionamento das pernas ligeiramente flexionadas em direção ao peito ativa o retorno venoso, facilitando o trabalho do coração, que muitas vezes em idosos em processo de transição já apresenta algum grau de comprometimento funcional. É como se o corpo instintivamente soubesse como otimizar seus recursos limitados para proporcionar o máximo conforto possível. Do
Ponto de vista neurológico, essa posição ativa áreas específicas do cérebro relacionadas à memória emocional e ao sistema límbico. Estudos em neuroimagem mostraram que idosos que dormem nesta posição apresentam maior atividade nas regiões cerebrais associadas às lembranças afetivas e aos vínculos familiares. É como se o corpo, ao assumir esta configuração, facilitasse o processo de revisão interna da vida, permitindo que a pessoa acesse e processe as memórias mais significativas de sua jornada. A regulação térmica também é otimizada através dessa postura. Idosos em processo de transição frequentemente apresentam alterações na termorregulação, sentindo frio com mais facilidade. A posição fetal modificada cria uma espécie de casulo corporal que conserva o calor de forma mais eficiente, mantendo a temperatura central estável e proporcionando uma sensação de aquecimento e proteção que vai muito além do aspecto físico. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui, algo que a medicina tradicional está apenas começando a compreender. Se você quer entender verdadeiramente o que seu ente querido está experimentando e como você pode oferecer o melhor suporte possível durante esses momentos tão delicados, precisa conhecer a conexão entre essa posição e o que chamamos de preparação espiritual inconsciente. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo se essas informações estão sendo úteis para você. O pior ainda está por vir, e você precisa estar preparado para reconhecer quando essa mudança na posição de dormir representa mais do que uma simples preferência de conforto. Existe um protocolo específico que desenvolvi ao longo de décadas observando esses padrões, um conjunto de sinais complementares que, quando aparecem junto com a posição fetal modificada, indicam que o corpo está ativando seus mecanismos naturais de preparação para a transição final da vida. Primeiro, observe a frequência com que seu familiar adota essa posição. Se antes ele dormia de formas variadas e agora consistentemente escolhe esta configuração específica, estamos diante de um indicador importante. O cérebro idoso, quando detecta mudanças internas significativas no funcionamento dos órgãos vitais, começa a priorizar posições que otimizem o conforto e a eficiência fisiológica. Essa consistência postural não é casual, é uma resposta adaptativa inteligente. Segundo aspecto crucial, a qualidade do sono nesta posição. Idosos em processo de transição frequentemente relatam sonhos mais vívidos, períodos de sono mais profundo alternados com despertar súbito e uma sensação de descanso que vai além da recuperação física normal. Isso acontece porque a posição fetal modificada facilita a produção de ondas cerebrais específicas, particularmente as ondas delta e teta, associadas não apenas ao sono profundo, mas também a estados alterados de consciência que podem facilitar processos de resolução emocional e espiritual. A mudança nos padrões alimentares é outro indicador fundamental que acompanha essa nova preferência postural. Idosos que começam a dormir consistentemente nesta posição frequentemente apresentam diminuição gradual do apetite, preferência por alimentos líquidos ou pastosos e uma tendência a comer pequenas quantidades com maior frequência. O corpo está reorganizando suas prioridades energéticas, direcionando recursos para processos internos essenciais em detrimento de funções que considera menos críticas neste momento específico. Do ponto de vista emocional, existe uma correlação direta entre a adoção dessa posição e o que os psicólogos especializados em cuidados paliativos chamam de trabalho de finalização. A pessoa pode começar a demonstrar maior interesse em resolver pendências, expressar sentimentos que guardou por anos, ou mostrar uma serenidade incomum diante de situações que anteriormente a perturbavam. A posição fetal modificada, ao ativar circuitos neurais específicos, facilita esse processo de integração e aceitação. Mas há uma dimensão ainda mais significativa que preciso compartilhar com você. A medicina quantifica e estuda esses fenômenos, mas existe algo que transcende os aspectos puramente biológicos. Famílias que compreenderam esses sinais relatam experiências de conexão e despedida muito mais profundas e significativas. E o que vou revelar no próximo bloco
pode determinar se você terá essa oportunidade preciosa de acompanhar seu ente querido com verdadeira compreensão e amor. E o que vou te contar agora pode salvar não apenas vidas, mas salvar a qualidade dos últimos momentos que você tem com alguém especial. Existe uma janela de tempo muito específica, que pode durar semanas ou até meses, entre o momento em que a posição fetal modificada se estabelece como padrão e a transição final. Esta janela representa uma oportunidade única para aprofundar vínculos, resolver pendências emocionais e criar memórias que permanecerão para sempre no coração da família. Durante esse período, o cérebro idoso apresenta características neuroplásticas fascinantes. Pesquisas recentes mostram que, ao contrário do que se acreditava anteriormente, o cérebro em processo de transição final não apenas mantém sua capacidade de formar novas conexões neurais, como também ativa circuitos específicos relacionados à memória de longo prazo e ao processamento emocional profundo. Isso significa que conversas significativas, demonstrações de afeto e momentos de conexão têm um impacto neurológico mensurável e profundo. Durante este período, a posição fetal modificada facilita a produção de ocitocina, conhecida como hormônio do amor e do vínculo. Quando seu familiar dorme nesta posição, especialmente se você está presente no mesmo ambiente, os níveis de ocitocina aumentam tanto na pessoa que está transitando quanto nas pessoas próximas. Este fenômeno biológico cria um ciclo de fortalecimento dos vínculos afetivos que pode transformar completamente a experiência da despedida, tornando-a menos traumática e mais significativa para todos os envolvidos. O sistema imunológico também apresenta mudanças interessantes durante este período. Embora haja uma diminuição geral da resposta imune, o corpo concentra suas defesas em órgãos vitais específicos, criando um estado de proteção seletiva que pode prolongar a qualidade de vida de forma surpreendente. Idosos que recebem suporte emocional adequado durante esta fase frequentemente apresentam maior estabilidade clínica e menos episódios de desconforto ou dor. Mas existe um protocolo específico de cuidados que desenvolvi especialmente para famílias que identificam esses sinais. Este protocolo não visa prolongar a vida a qualquer custo, mas sim otimizar o conforto, facilitar a comunicação e criar um ambiente que honre a dignidade da pessoa durante sua jornada de transição. Inclui aspectos desde o posicionamento correto de travesseiros e cobertores até técnicas específicas de comunicação que respeitam as mudanças neurológicas em curso. Você já reparou se algum familiar seu apresenta esses comportamentos? Já observou mudanças na forma como ele dorme, come ou interage com a família? Se sim, não ignore esses sinais. Eles são mensagens preciosas que o corpo está enviando, e compreendê-las pode fazer a diferença entre uma despedida carregada de angústia e arrependimento ou uma transição permeada de amor, compreensão e paz. Mas tem algo ainda mais importante que preciso te contar sobre como responder adequadamente a esses sinais. Mas tem algo que quase nenhum médico te conta e que pode mudar completamente sua perspectiva sobre esses momentos finais. A posição fetal modificada não é apenas um indicador de transição. Ela é também uma ferramenta terapêutica natural que o próprio corpo cria para facilitar processos de cura emocional e reconciliação interior. Quando compreendemos isso, podemos trabalhar junto com o corpo, potencializando seus mecanismos naturais de conforto e bem-estar. A primeira coisa que você deve saber é como criar um ambiente que suporte essa posição natural. Muitas famílias, por desconhecimento, tentam corrigir a postura do idoso posicionando-o de costas ou estendendo suas pernas, acreditando que isso será mais confortável. Na verdade, essa interferência pode aumentar o desconforto e interromper processos fisiológicos importantes que estão em andamento. O ideal é oferecer suporte através de travesseiros estrategicamente posicionados que mantenham a curvatura natural da coluna e permitam que a posição seja mantida sem esforço muscular. A iluminação do ambiente também desempenha um papel crucial. Idosos nesta fase frequentemente desenvolvem maior sensibilidade à luz, especialmente durante as horas de sono.
A posição fetal modificada é naturalmente favorecida por ambientes com iluminação suave e indireta. Isso não é coincidência. Esta preferência por ambientes mais escuros está relacionada à maior produção de melatonina e outros hormônios que facilitam processos de reparação celular e regulação emocional. A temperatura ambiente deve ser mantida ligeiramente mais quente do que o normal, geralmente entre 24 e 26 graus. Idosos em processo de transição frequentemente apresentam menor capacidade de termorregulação e a posição fetal modificada, embora ajude na conservação de calor, funciona melhor em ambientes que não exijam esforço adicional do organismo para manter a temperatura corporal adequada. Do ponto de vista nutricional, existe um protocolo específico que desenvolvi para otimizar o bem-estar durante este período. Alimentos ricos em triptofano, como peixes, ovos e laticínios, consumidos em pequenas quantidades ao longo do dia, facilitam a produção de serotonina e melhoram a qualidade do sono nesta posição específica. Chás de camomila, melissa e valeriana, oferecidos mornos cerca de 1 hora antes do período de descanso, potencializam os efeitos relaxantes da postura natural. A hidratação também requer atenção especial. Pequenos goles de água em temperatura ambiente, oferecidos regularmente ao longo do dia, são preferíveis a grandes quantidades esporádicas. O corpo em processo de transição processa líquidos de forma diferente, e a posição fetal modificada otimiza a circulação quando há hidratação adequada e constante. Mas o aspecto mais importante que preciso compartilhar ainda não foi mencionado. Se você quer verdadeiramente honrar e apoiar seu ente querido durante este processo sagrado, precisa compreender a dimensão espiritual e emocional que está acontecendo junto com todas essas mudanças físicas. E lembre-se de se inscrever no canal se este conteúdo está sendo valioso para você. E agora vem a parte mais tocante e significativa de tudo o que observei ao longo de décadas, cuidando de pessoas nesta fase da vida. A posição fetal modificada facilita o que podemos chamar de revisão existencial ativa, um processo neuropsicológico profundo, onde a pessoa, mesmo durante o sono, está processando e integrando as experiências mais significativas de sua jornada de vida. E você, como familiar ou cuidador, pode ser parte fundamental desse processo de uma forma que talvez nunca imaginou. Primeiro, é importante compreender que idosos nesta posição frequentemente apresentam maior atividade nos sonhos e podem verbalizar palavras, nomes ou frases durante o sono. Isso não deve ser interpretado como confusão mental ou deterioração cognitiva. Na verdade, representa um processo ativo de organização e integração de memórias que o cérebro está realizando de forma intensiva. Estudos em laboratórios do sono mostram que durante essa fase há aumento significativo na atividade das regiões cerebrais responsáveis pela consolidação de memórias emocionais. O mais fascinante é que você pode participar desse processo de forma muito simples e poderosa. Sentar-se próximo à pessoa durante seus períodos de descanso nesta posição, falar suavemente sobre memórias compartilhadas, expressar gratidão por momentos vividos juntos, ou simplesmente estar presente com amor e serenidade, tem efeitos mensuráveis na atividade cerebral e na resposta do sistema nervoso. A proximidade física de pessoas queridas ativa a produção de endorfinas e reduz significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Existe também um fenômeno que observei repetidamente. Idosos nesta posição frequentemente apresentam episódios de lucidez excepcional, momentos onde demonstram clareza mental surpreendente e fazem declarações profundas sobre sua vida, seus relacionamentos ou seus sentimentos. Esses momentos não são aleatórios. Eles coincidem com picos específicos de atividade em regiões cerebrais associadas à consciência e à expressão emocional. Estar preparado para acolher essas comunicações pode resultar em experiências de conexão e despedida extraordinariamente significativas. A respiração durante essa posição também merece atenção especial. Muitas vezes, familiares se preocupam com mudanças no padrão respiratório
interpretando-as como sinais de desconforto. Na realidade, a respiração mais lenta e profunda que frequentemente acompanha a posição fetal modificada representa uma otimização natural do processo de oxigenação. O corpo está priorizando eficiência sobre rapidez, conseguindo manter níveis adequados de oxigênio com menor esforço cardiovascular. A comunicação não verbal também se transforma durante este período. Toques suaves na mão, na testa ou nos braços têm efeitos profundamente calmantes quando a pessoa está nesta posição. O sistema nervoso está mais receptivo a estímulos táteis gentis, que são processados como sinais de segurança e amor. Evite toques bruscos ou movimentações súbitas, pois podem interromper processos neurológicos delicados que estão em andamento. Mas existe uma descoberta ainda mais extraordinária que preciso compartilhar, algo que pode transformar completamente sua compreensão sobre o que realmente acontece durante esses momentos aparentemente simples de descanso. O que vou revelar agora mudou completamente minha perspectiva médica sobre os processos finais da vida e pode revolucionar a forma como você acompanha e honra esses momentos preciosos. Durante anos estudando os padrões neurológicos de idosos na posição fetal modificada, descobri que existe uma correlação direta entre esta postura específica e a ativação de memórias transgeracionais profundas, conexões neurais que nos ligam não apenas às nossas próprias experiências, mas às experiências de nossos ancestrais e às pessoas que amamos. Utilizando equipamentos avançados de neuroimagem, pesquisadores descobriram que idosos nesta posição apresentam ativação simultânea de múltiplas regiões cerebrais normalmente independentes. É como se o cérebro estivesse criando uma sinfonia neural única, integrando memórias pessoais, emoções profundas e até mesmo informações genéticas armazenadas em nosso DNA. Esse fenômeno explica por que muitos idosos nesta fase começam a falar sobre parentes já falecidos ou demonstram conhecimentos sobre eventos familiares que aparentemente não deveriam lembrar. A posição fetal modificada também ativa o que os neurocientistas chamam de rede neural padrão, de forma intensificada. Esta rede é responsável pela autopercepção, pela construção da identidade e pela integração da experiência de vida em um todo coerente. Quando esta rede está hiperativa, como acontece nesta posição específica, a pessoa frequentemente experimenta momentos de clareza excepcional sobre o significado de sua vida, seus relacionamentos mais importantes e as lições que aprendeu ao longo de sua jornada. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Familiares que passam tempo próximos a idosos nesta posição relatam frequentemente sonhos vívidos com a pessoa, insights súbitos sobre relacionamentos familiares ou sensações inexplicáveis de conexão e compreensão. Isso não é coincidência nem imaginação. Estudos recentes sugerem que existe uma sincronização sutil das ondas cerebrais entre pessoas emocionalmente próximas, especialmente quando uma delas está em estados de consciência alterada, como os facilitados pela posição fetal modificada. A dimensão espiritual desse processo não pode ser ignorada, mesmo do ponto de vista científico. Independentemente de crenças religiosas específicas, o cérebro humano apresenta circuitos neurais especializados no que podemos chamar de experiências transcendentes. A posição fetal modificada ativa esses circuitos de forma natural, facilitando estados de consciência que muitas tradições espirituais reconhecem como preparatórios para transições existenciais importantes. Do ponto de vista prático, isso significa que sua presença amorosa e consciente durante esses momentos tem impactos que vão muito além do que a medicina tradicional consegue mensurar. Você não está apenas oferecendo conforto físico, está participando de um processo sagrado de integração, cura e preparação para uma transição que faz parte natural da experiência humana. Conhece alguém que deveria assistir este vídeo? Compartilhe com familiares e amigos, porque essas informações podem transformar completamente a experiência de cuidar de alguém que amamos durante os momentos mais importantes de nossas vidas. Mas ainda não terminei. Existe um protocolo específico que preciso ensinar
para que você possa aplicar todos esses conhecimentos de forma prática e efetiva. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que compartilhei hoje e quero que você grave cada palavra que vou falar agora. Existe um protocolo completo que desenvolvi especificamente para famílias que identificam a posição fetal modificada em seus entes queridos. Um conjunto de práticas baseadas em evidências científicas que podem transformar completamente a qualidade desses momentos finais e criar memórias de amor e conexão que permanecerão para sempre. O primeiro elemento do protocolo é o que chamo de presença terapêutica consciente. Isso significa estar fisicamente próximo durante os períodos em que a pessoa adota a posição fetal modificada, mas com uma qualidade de presença específica, respiração sincronizada, toque suave e intencional, e comunicação verbal que honra o processo em andamento. Fale sobre memórias positivas compartilhadas, expresse gratidão por momentos vividos juntos e verbalize seu amor de forma simples e direta. O cérebro em processo de transição está extraordinariamente receptivo a essas comunicações carregadas de amor. O segundo elemento é a criação do que denomino ambiente de transição sagrada. Isso inclui manter temperatura ligeiramente elevada, iluminação suave e indireta, aromas naturais como lavanda ou eucalipto em intensidade muito sutil e a eliminação de ruídos abruptos ou estressantes. Música instrumental suave, especialmente peças clássicas com frequências específicas entre 400 e 800 Hz, pode potencializar os efeitos neurológicos benéficos da posição fetal modificada. O terceiro aspecto crucial é o cuidado nutricional e de hidratação adaptado. Ofereça pequenas quantidades de líquidos em temperatura ambiente a intervalos regulares, priorizando água pura, chás naturais ou caldos leves. Evite forçar a alimentação, mas mantenha disponíveis alimentos de fácil digestão, ricos em nutrientes essenciais. O corpo em processo de transição tem necessidades muito específicas, e respeitar essas necessidades é fundamental para o conforto e bem-estar. O quarto elemento do protocolo envolve o cuidado emocional não apenas da pessoa em transição, mas de toda a família. Este processo afeta profundamente todos os envolvidos, e é essencial que cada membro da família tenha espaço para expressar seus sentimentos, fazer suas despedidas e encontrar seu próprio processo de aceitação. Reuniões familiares regulares, onde cada pessoa pode compartilhar memórias, expressar gratidão e verbalizar seus sentimentos, são fundamentais para a saúde emocional de todos. Mas existe algo ainda mais importante que transcende todos os aspectos técnicos: o reconhecimento de que você está participando de um dos momentos mais sagrados da experiência humana. A morte não é falha médica, é culminação natural de uma vida vivida. Quando você compreende e honra isso, quando oferece presença amorosa sem tentar consertar ou prolongar a qualquer custo, você está oferecendo o maior presente possível: a permissão para que seu ente querido complete sua jornada com dignidade, amor e paz. A posição fetal modificada é muito mais do que uma postura de sono. É uma ponte entre a vida que foi vivida e o mistério que está por vir. E você, ao compreender e honrar esse processo, está participando de algo que conecta você não apenas à pessoa que ama, mas à experiência universal da humanidade. No próximo vídeo, vou revelar as 3 perguntas que todo idoso faz antes de partir e como respondê-las de forma que pode mudar tudo.